Vamos lá. Olá pessoal, estamos começando o Geração 50+. E você pode assistir esse programa na net, no canal 24, no HD 524, no site da RDC TV, no YouTube, ao vivo e também no Facebook. Todas essas plataformas da RDC você pode assistir o programa. E também mais, você pode fazer uma pergunta agora pra gente, você pode participar, mande um alô aqui pra gente no Geração 50+, aqui da RDC. Então pessoal, nós hoje vamos trazer um assunto que ele é muito importante, ele pode ser um pouco penoso também. Nós, conforme vai avançando a nossa idade, é claro, nossos pais também vão envelhecendo. E chega uma época que talvez eles precisem de cuidados especiais. Isso traz para a gente uma situação que muitas vezes a gente não prevê e pode trazer algum tipo de problema. Então, querendo encontrar soluções para essa situação, de o que fazer com os pais quando envelhecem, nós convidamos aqui o Dr. Eduardo Sabe para tratar desse assunto. Boa noite, doutor. Muito obrigado mesmo por atender o nosso convite e trazer aqui um pouco de luz para o pessoal que assiste o nosso programa quanto a esse assunto que ele é tão assim impactante na vida das famílias, né? Então, doutor, boa noite e me diga uma coisa, qual é o maior desafio das famílias quando chega essa época que os pais começam a ou ficar doentes ou ficar senis? O senhor poderia nos dizer alguma coisa? Claro. Em primeiro lugar, agradecer ao convite, Manuel, Mários, e dizer que é uma honra para mim também poder estar aqui. E o assunto realmente, ele não é um assunto fácil, mas é um assunto muito presente na vida das famílias, né? O maior desafio, talvez a gente esteja falando de reconhecer precocemente a necessidade. Porque quanto mais a gente intervém de forma precoce, mais a gente minimiza todas as dificuldades que vêm lá para frente, mais a gente toma conhecimento de tudo que a gente pode fazer, seja qual for a situação. Pode ser uma doença de Alzheimer, por exemplo, pode ser um mal de Parkinson, pode ser um AVC, um acidente vascular cerebral, enfim, as dificuldades que forem acontecendo, sempre que a gente puder reconhecer elas antes, a gente consegue ter um tratamento e dar uma assistência melhor. Sim, eu estava comentando com o Mários aqui que tem muitas pessoas que ainda têm preconceito, né? O preconceito de pegar o seu idoso e muitas vezes é necessário levar para um lugar que não seja o lar, né? Então, qual é o maior preconceito que as pessoas têm, doutor, quando acontece uma situação dessas? Então, talvez a gente esteja seguindo o mesmo caminho que as creches passaram há muitos anos atrás, onde realmente deixar o seu filho numa creche era complicado, as pessoas ficavam inseguras, as pessoas não sabiam que tipo de atendimento elas teriam, se realmente a criança se sentir bem, o que estaria acontecendo lá. A gente está passando mais ou menos por isso e nós estamos tentando desmistificar um pouco o que é um residencial geriátrico, porque culturalmente a gente relaciona muito com um local de abandono. O nome antigo que a gente usava eram asilos. As instituições asilares eram para dar guarida àquelas pessoas com muito mais dificuldades sociais, financeiras, e ficou mesmo com uma situação com a expressão de abandono nisso. E isso as famílias sempre chegam com muita dificuldade. Às vezes, parece que não, no primeiro momento chegam bem, mas quando comenta com o vizinho, no salão de beleza, ou com outro familiar que foram visitar, ou da escolha que fizeram por estar num residencial geriátrico, ou colocar um familiar seu, elas recebem muita crítica. Então, mesmo às vezes a própria pessoa estando com aquilo bem elaborado dentro dela, vem uma pressão social questionando o que ela tomou de decisão. O doutor Eduardo praticamente antecipou um pouco o que eu ia perguntar, porque eu lembro quando eu era garoto, não se falava em clínica geriátrica, não se falava em residência geriátrica também, a gente só sabia que existia asilo e sempre nos levava para uma ideia de abandono, depósito de pessoas, né? E se cobrava, eu lembro das pessoas, isso é uma questão cultural, as pessoas dizendo assim, poxa, agora que essa pessoa envelheceu, não precisam mais dela e agora ela está automaticamente, digamos, não abandonada, mas como se ela não servisse mais para a família, né? Sem contar também que a gente sabe que às vezes as pessoas perdem memória, adquirem alguma doença com a idade, que até
lidar com elas fica um pouco mais, tem que ter um pouco mais de paciência, né? Isso me parece que é da natureza humana. Mas eu lhe pergunto o seguinte, doutor, as famílias, se chegam nesse momento, né, de tomar essa decisão, pode surgir culpa das pessoas, por exemplo, as pessoas se sentirem culpadas, poxa, eu não estou sendo, nós não temos condições de cuidar da nossa mãe, da nossa avó, e aí será que a própria família precisa de ajuda? Também para lidar com isso? Sim, precisa, e é importante que ela esteja aberta a receber essa ajuda. Eu vou pegar um pouco da tua fala inicial, onde tu falaste do nome que se dá, né? O asilo, o depósito, enfim. Depois veio o residencial, né? Essa é uma evolução, é uma evolução bem-vinda, porque não só o nome representa o que está por trás, o que está na nossa cabeça a respeito disso, como também ele propõe aquilo que a gente possa encontrar. O primeiro nome era esse, asilo. Depois se pensou em abrigo, em lar, em casa geriátrica. Algumas pessoas usam o nome de geriatria, que na verdade é errado, porque a geriatria é uma especialidade médica, né? Não é a gerontologia, por exemplo, que pega toda a questão que seria adequado. Né? O residencial geriátrico a gente entende que é o mais adequado, embora a legislação de 2005, que é a RDC 283, ela criou o nome Instituição de Longa Permanência para Idosos. ILPI é a abreviatura. Agora, se cada vez que a gente vai se referir, nós vamos falar todo esse nome, imagina dizendo, não, fica difícil. Né? Imagina dizendo, não, o nosso pai está no ILPI. ILPI, né? Na verdade, eu acho assim, também, doutor, que o relacionamento das famílias ele está muito ligado a afeto. Sim. Né? E delegar, a impressão é que dá que tu estás delegando afeto. Quem vai cuidar afetivamente dos meus pais, né? Claro, e aí a gente pega a tua outra fala, que é se existe culpa nisso, né? Sim. Nós vivemos no lado ocidental do mundo, então, tirando o lado oriental, e vocês conhecem bem a cultura japonesa, mais do que eu, né? Então, a gente tem lá realmente a questão de manter os pais mais próximos, os velhos, os avós, em sua casa até o final de vida. No mundo ocidental, não. É o contrário. Então, isso não é algo brasileiro, isso é algo de toda a cultura ocidental, é na Europa, é nos Estados Unidos. É até bem mais forte que aqui, há mais tempo que aqui. Nós somos descobertos há 500 anos depois, né? Então, tem essa defasagem. Né? Mas, sim, as famílias têm muita dificuldade em entender isso e talvez essa confusão do quanto eu estou terceirizando o afeto, ela possa ser refeita ou desfeita, porque tu não está terceirizando afeto, tu está terceirizando um serviço de cuidado. Exatamente. E esse serviço de cuidado pode até ser de forma afetiva, mas aquela relação vincular, aquilo que tu representa para o teu pai, para a tua mãe, para o teu avô, para a tua avó, para um familiar teu mais idoso, aquilo é tu que carrega. E não, tu jamais deixarás de ser este ente não, e jamais familiar deixará e afetivo. Também de estar presente, continue indo visitar ou pegando para um passeio, continue fazendo isso. Então, não se altera o vínculo, não se altera o afeto. Tu não delega, né? Não então, delega. Tu delega o cuidado. Então, estamos aqui então com o Dr. Eduardo Sabe. Eu estou recebendo umas mensagens aqui pelo Facebook, né? Que bom. Os boa noites da Lígia Cerqueira, que ela disse, verdade, dá medo esse assunto. Ela está falando, né, também. E também o nosso amigo Hernani Leonel Martins Oliveira, que deu um recado, estou na RDC. Você também vá no Facebook, faça sua pergunta, nós transmitimos aqui para o Dr. Eduardo Sabe, mande sua saudação, seu boa noite e conecte-se conosco na RDC TV, né? Então, Mários. Eu acho que esse tema é importante, porque a gente nunca sabe se em breve podemos precisar desse serviço. Fica muito claro, o doutor disse, é um serviço que uma empresa presta e tem que ter todos os seus cuidados com isso. Eu até lhe pergunto uma coisa, existe um requisito que uma residência precisa ter para atender? Por exemplo, precisa ter um enfermeiro lá? Certo. Existem vários. Tem um regramento e isso é bem importante. E as pessoas podem ter acesso a isso, entrando na internet e digitando RDC 283. RDC 283 é uma resolução do colegiado, por isso essa sigla. Ela contém todo o regramento de um residencial geriátrico, ou como eles chamam, de uma ILPI. E lá tem a quantidade de profissionais de acordo com o tipo
de dependência que a como pessoa se tivesse tem. um modelo, dá para dizer exatamente, isso? Exatamente, Tá. um modelo, a forma de estrutura também, até quantos funcionários de limpeza por metro quadrado, por exemplo. Isso é importante, né? Isso traz mais segurança para quem sim. for... enfim, tem outros fatores também que eu quero lhe perguntar, alimentação, medicação, todos esses fatores que envolvem a vida das pessoas, né? Então, por exemplo, a RDC traz, inclusive, o número de refeições que devem ser servidas por dia. Então traz o número de pessoas que podem coabitar o mesmo espaço, o mesmo quarto, por exemplo, o mesmo alojamento. O máximo é 4 pessoas, o número de refeições são 6, Até por porque, exemplo. doutor, quando os familiares precisam tomar essa decisão, eles querem ter a certeza que essa pessoa está sendo bem tratada, tão bem tratada como se estivesse na sua casa, né? Mas então, nós estamos aqui conversando com o doutor Eduardo Sabe sobre esse tema que é tão importante, que é a decisão que as pessoas precisam tomar quando seus pais ficam mais velhos e aí precisam de cuidados especiais. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco vamos continuar com essa conversa sobre esse assunto que é bastante interessante. Já voltamos, tá bom? Então, voltando com Geração 50+, tratando de um assunto que ele é bem importante e pode ser até penoso para algumas pessoas, né? Que é tomar a decisão quando os pais ficam velhos e precisam de cuidados especiais. Se a gente vai colocar em uma casa de idosos, toda essa temática que muitas vezes pode trazer algum problema para a nossa família em tomar essa decisão. Então, para termos esse assunto de uma maneira mais clara do que se trata, o que é, como fazer, nós estamos aqui, seguimos com o nosso convidado, doutor Eduardo Sabe. E eu gostaria de dizer o seguinte, doutor Eduardo, o senhor tinha dito uma coisa assim, de um pouco, de prevenir um pouco, né? Então, a pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte: quais são os sinais que apontam que o nosso idoso está precisando, talvez, de um cuidado especial ou da família começar a pensar em colocar num lugar especializado? Bom, isso pode ser muito particular para cada família. Tem famílias que podem ter uma quantidade de familiares ou uma situação mais privilegiada de tempo livre, inclusive, para se cuidar, e outras menos. Mas o que a gente pode entender como se preocupar um pouco mais e tirar aquela ideia de que algumas coisas são naturais do envelhecimento, é quando a gente começa a ter muita confusão que a pessoa... Eu gosto de chamar o velho, então, quando você falar velho ou velha, é de forma amorosa. Então, quando o nosso velho, a nossa velha, por exemplo, chega no supermercado para fazer uma compra e esqueceu o que foi comprar. Ou que chega no táxi ou no aplicativo e entrou lá e não lembra o endereço para que voltar, acaba se perdendo. Ou algo que era muito comum que a pessoa sempre lembrasse, ela acaba esquecendo. Às vezes até o nome de um familiar, por exemplo. É algo que muda o padrão que aquela pessoa vinha tendo, né? Eu sempre gosto de contar, por exemplo, que quando eu for velho, se eu botar um pão para torrar no forno e ele simplesmente torrar muito, isso não é um sinal de Alzheimer, porque sempre que eu boto um pão para torrar, eu torro muito, eu me esqueço do pão. Então, essa é uma característica minha. Então, é uma alteração prévia ao funcionamento daquela pessoa. Às vezes, a gente começa a dizer, não, mas isso é natural, olha a idade dele, deixa para lá, ele não está querendo mais sair, encontrar os amigos, isso é da velhice mesmo. Não, isso não é. Uma alteração do funcionamento que aquela pessoa gostava. Pessoa que gosta muito, por exemplo, de ir ao centro, encontrar os amigos, ir ao cinema, assistir filmes, por exemplo, assistir um noticiário, abrir um jornal, daqui a pouco para de fazer isso, ou não consegue lembrar dessas pequenas coisas que fez, é um primeiro sinal para a gente ter muita atenção que algo diferente está acontecendo. Exato, muito bem. Eu vejo que as pessoas podem ser pegas desprevenidas também numa situação dessas. Me parece que também um aspecto, Emanuel, é que pode faltar braço e perna, né? O doutor disse que às vezes a família é grande, as pessoas têm as suas condições de revezamento, etc. Mas a vida, o cotidiano, ele nos exige bastante tempo, esforço, horários, etc. Né? Você que está assistindo agora,
pode participar do programa. Pelo Facebook, lá na página do Facebook, você pode mandar suas perguntas também sobre esse tema. Tá? Nós estamos aqui ligados, né, acompanhando, todos interconectados pela RDC TV. Uma coisa que eu vou lhe perguntar, doutor, esses residenciais, tá? Existem residenciais, por exemplo, só para homens, só para mulheres? As famílias podem ter uma certa preocupação, porque é uma avó, é uma senhora, tem todo esse cuidado por exemplo, do banho, do uso do banheiro. As pessoas, como é que funciona isso? Como é que esses lugares lidam com isso? Com esse cuidado da questão, né, do gênero, por exemplo. Certo. Então, existem vários residenciais que atuam de forma diferente. Existem, sim, por exemplo, só para mulheres, só para homens, e existem os que têm ambientes compartilhados, coletivos. Mistos. Mistos. Okay. Então, isso está na RDC 283, inclusive, porque isso também estimula a integração social. Sim. O que não pode ter é, no mesmo quarto, ser um quarto misto. Isso sim, não. Sim. Isso dá para dizer que já é uma norma. Sim, isso é uma norma. Aí está na RDC 283. Também, mais recentemente, tem um residencial, por exemplo, para homossexuais, por exemplo. É uma coisa nova no mercado. Isso existe, e isso está aparecendo. Recentemente, a gente tem um grupo de residenciais que se chama Moderna Idade. Até quem eu tiver vi, interessante. Pode entrar no site modernaidade.com.br, desculpa, modernaidade.org.br, que vai ver esse nosso grupo de residenciais. E nós comentávamos isso que existe uma carência. As mudanças que estão acontecendo no mundo estão trazendo outras necessidades também. O mundo está mudando, né, gente? E a gente vai acompanhando essas mudanças. Isso é importante, é bom, né? E isso é muito rápido, então a gente também tem que se adaptar a isso, né? No início da tua pergunta, eu lembrei da situação de um livro que existe, que é Quem Eu?, que é do Fernando Aguzoli, um rapaz aqui de Porto Alegre, e ele conta como ele estava na faculdade e parou a faculdade e ficou cuidando da avó dele com Alzheimer. Sim. Agora, quantos de nós conseguimos parar tudo que estamos fazendo para estar com uma pessoa com tanta necessidade? Então, esse é um cuidado também, e é muito bom o livro do Fernando Aguzoli, eu recomendo, Quem Eu?, o nome. Olha aí, é uma dica boa, hein? Mas não é todo mundo que consegue fazer isso, não são todas as famílias. A maioria não consegue. A maioria. Não. E diferente do que era antigamente, onde a gente chegava em casa do trabalho e não tinha muito o que fazer, aí se tinha muito o que fazer, que era estar com a família, a gente tinha esse tempo livre. Hoje, pelas exigências, a gente chega em casa e tem o preparar do que a gente tem que fazer para amanhã. O trabalho parece que vem junto, né? Vem junto, tem as metas. A gente vai para casa e o trabalho nos acompanha. Além disso, uma outra evolução é que as mulheres começaram a ocupar também o mercado de trabalho. O que antes as mulheres tinham mais disponibilidade em casa. Exatamente, cuidando da família. E como a gente diz, né? Por tabela já ficava ali, cuidava da sogra, da sua mãe, da sua avó, porque estava muito mais presente, é verdade. E isso também é uma mudança de... E felizmente, né, se equiparou e está se equiparando, e as mulheres também têm as suas necessidades no mercado de trabalho e também levam o trabalho para casa. E outra coisa que eu lembro também é que, e não são poucos os casos que a gente hoje fala de acidentes com pessoas com mais idade. Dentro de casa mesmo, porque às vezes é um pequeno descuido, né? A pessoa estava na sala, daqui a pouco não está mais, a pessoa descuidou porque estava atarefada, por outras coisas, e às vezes a pessoa sofre uma lesão. Isso também entristece muito a família, né? Poxa, dá a impressão que a pessoa não estava cuidando, mas foi às vezes é como, eu não posso afirmar, né? Mas imagino que é quase como uma criança, né? Que exige uma atenção dobrada às vezes, né? Às vezes é uma distração de segundos mesmo, né? E aí tem exemplos muito interessantes, e isso é bastante comum, viu, Mário? Acidentes domésticos. Tá? Porque muitas vezes, naquilo que o Manuel trouxe também, que a pessoa ela acha que pode dar conta e fica em casa, às vezes é um senhor de 86 cuidando de uma senhora de 83, verdade. Ou uma senhora de 83 cuidando de um senhor de 86, ou mais idade até. E aí, na hora que vai dar o banho, que vai fazer uma atividade mais complexa, os dois acabam caindo. Porque realmente a gente tem uma dificuldade maior. Então, entender
que alguns cuidados, a gente falou isso no primeiro bloco, né, que alguns cuidados, não o afeto, mas alguns cuidados sim devem ser terceirizados, até para que a doença que está numa das pessoas na família não acabe passando para outras pessoas da família. Não passando de transmissão, mas passando que o estresse no entorno disso acaba causando também um desequilíbrio emocional e as pessoas acabam esquecendo as suas vidas pessoais em função do outro. E acaba sendo bastante oneroso em saúde. Emocionalmente. Né? Isso vem ao encontro, né, Mário, daquilo que nós estávamos falando nos bastidores antes de começar o programa, que nós estávamos pensando também. Existe uma categoria de idosos também que eles necessitam de cuidados médicos que o seu próprio lar não pode dar. E aí vem suprir essa carência alguns casas de idosos que tenham um cuidado médico mais avançado, né, doutor? Sem dúvida. Posso usar de exemplo o livro do Fernando, de novo, onde eles se deram conta que algo estava acontecendo porque compraram um medicamento, deixaram para a avó, 5 dias depois tinha acabado o remédio do mês inteiro. Então, algo aconteceu ali e os cuidados para a pressão, para o colesterol, para o que quer que fosse, não estavam sendo adequados. E a pessoa precisava de uma atenção, um olhar melhor nessa questão de assistência à saúde. Isso os residenciais conseguem fazer muito bem. Eles organizam a farmácia daquele paciente e a medicação que ele está tomando. E muitos residenciais, com a presença, inclusive, de uma farmacêutica, conseguem estudar, inclusive, a interação dos medicamentos. O quanto um medicamento pode estar influindo no outro. Ou quanto um medicamento está causando uma reação porque o composto dele inclui a lactose, o veículo onde o medicamento circula, e a pessoa é alérgica à lactose. Sim. Então, são detalhes que num residencial se consegue ter a filigrana disso e uma atuação melhor. E, doutor, sabe, que eu ia te atravessar, que é o seguinte, eu ouvi uma história agora, essa semana, de uma amiga que disse que tem uma parente que ela chegou numa idade X e ela disse para a família, estou indo para uma casa de idosos. Disse, não, mãe, tu fica... Não. Já escolhi o lugar, já está pago as primeiras... já fez o acerto financeiro, tudo. E a pessoa, por sua própria vontade, foi lá... Por quê? Talvez para desonerar a família do que pode ser um peso com o avançar da idade, né? Desses cuidados aqui, que foi muito interessante. Vocês vejam só, muitas vezes a gente quer cuidar do nosso idoso e nós não temos o quê? A expertise do pessoal que trabalha na área da saúde para que esse idoso possa tomar os seus remédios de maneira regular, né? Então, sempre nós temos aqui eu gostei muito que o senhor falou no começo da desmistificação, trazendo um assunto que hoje em dia é super normal, que são as creches, né? No começo, as creches, realmente, as pessoas sofriam verdadeiros ataques morais. Como? Tu vai deixar a tua criança numa creche com uma pessoa, né, desconhecida, né? E essa é uma tendência, né, Manuel, de realmente muitas pessoas estão já considerando e indo olhar os lugares para fazerem a sua escolha, para que não precise uma outra pessoa escolher o lugar, para que elas possam escolher. E a gente tem vários exemplos de namoros, de casamentos em residenciais geriátricos, da vida continuando a acontecer. Sim. A vida não termina porque foi para um residencial geriátrico, só mudou a residência. Mudou o endereço. E ela pode ter muito mais atividades, aliás, é uma coisa que daqui a pouco a gente vai conversar, porque uma coisa que eu sempre lembro é que quando chega uma determinada idade, é incrível como aumenta o número de remédios, né? Eu acho que é uma coisa assim, antes a pessoa tomava 1 remédio, 2, e de repente quando tu vê, tá aquele parece um pacotinho de confete, né? De tantos comprimidos que tem. Isso aí exige uma responsabilidade no trato com esse tratamento, né? E vamos conversar sobre mais coisas daqui a pouco, tá, doutor? Olha só, nós estamos numa conversa muito interessante aqui com o doutor Eduardo Sabe. É verdade, existem situações na vida das pessoas, às vezes inesperadas, às vezes não tanto, onde as pessoas, os nossos pais ficam mais velhos, nossos avós, e precisam realmente de um cuidado especial, e às vezes a gente não pode dar esse suporte para esses parentes. Daqui a pouco, no próximo bloco, continuamos com outras perguntas e você pode participar também. Até daqui a pouco. Voltamos então com o programa Geração 50+, aqui que você pode ver na NET, no canal 24,
no HD 524, no site da RDC TV, você pode ver no YouTube ao vivo e também na live no Facebook. E agora eu vou ler aqui, viu, o Mários e o doutor Eduardo aqui, tem várias pessoas aqui colocando algumas coisas, por exemplo, boa noite, Mários, aqui a Ivani Seburger, um beijo para ti, Ivani, e também um parente da Ivani que eu conheço aqui, o Henrique Seburger, ele diz o seguinte: meus pais ficaram em clínica especializada em Pelotas, foi muito bom. Todos moramos longe e visitávamos nos fins de semana e feriados. Eles tiveram Alzheimer. Minha mãe teve uma recuperação e voltou para casa dos 80 aos 84 anos. E aí ele finaliza dizendo o seguinte: em casa ficou com uma boa cuidadora e boa qualidade de vida. Ou seja, existem maneiras, né, talvez de temporárias de deixar uma pessoa na casa de recuperação e depois acolher de novo. Ou seja, nada fica sacramentado, né, doutor Eduardo? Interessante isso, não, porque não fica definitivo aquela ideia, e agora, a partir de agora, não... Né? Mudou tudo e pode. Interessante. E existem situações que as pessoas estavam com algum desacerto, pode ser com medicação, algum cuidado especial, que podem melhorar no residencial geriátrico e escolher retornar para o seu convívio em casa. Então, isso é uma possibilidade. Às vezes, recuperação de um procedimento cirúrgico em hospital também, em que vai ficar mais difícil ter toda uma estrutura quase hospitalar em casa, se pode optar por fazer isso no residencial geriátrico. Pois eu vou aproveitar isso e lhe perguntar o seguinte. Existem pessoas, que não podem ir para uma clínica por terem uma patologia que só pode ser, por exemplo, um tratamento hospitalar, existe isso, doutor? Ou seja, uma restrição, determinada doença, determinada situação, a pessoa não pode ir para esse ambiente. Existe isso? No atual momento, e a grande variedade de residenciais que a gente tem, não. A maior restrição seriam doenças infecto-contagiosas ou bactérias multiresistentes. Certo. Mas a gente já tem residenciais que conseguem inclusive proporcionar, um isolamento que é necessário nesses casos para a pessoa, né? A não ser, claro, aqueles casos em que existem necessidades realmente hospitalares, do tipo uma situação cardíaca uma transfusão delicada, de sangue? Isso, né? Ou, por exemplo, um paciente psiquiátrico que tem um surto psiquiátrico, ele precisa estar numa clínica psiquiátrica. Né? Sim, ou seja, a pessoa pode desenvolver uma agressividade. Embora os pacientes com Alzheimer também, às vezes, podem desenvolver agressividade. Ou um paciente com diabetes, em que faz uma alteração metabólica muito grande, ou um diabetes muito baixo ou muito alto, e precisa organizar isso melhor em ambiente hospitalar. Depois ele retorna ao residencial. Aí ele pode retornar também. Porque eu imagino, sabe, que são muitas dúvidas, né, Manuel? Não é um tema corriqueiro, né? A gente não para no almoço com a família para falar sobre esse tema, com os amigos, né? E por isso que é tão bacana a gente poder conversar sobre isso. Uma das coisas que o pessoal pergunta muito é a questão relacionada aos custos, né? Porque eu ia lhe perguntar. Se vai visitar residenciais e às vezes as pessoas se assustam com o custo que é um residencial. Como é que a gente lida com isso então, doutor? Então, talvez a gente possa comparar com restaurantes. A gente pode escolher um restaurante que custe R$10 e a gente come um prato pequeno, restrito. Mais simples. Simples. E a gente pode escolher um restaurante com um chefe, com comida gourmet, em que a gente vai pagar R$100, R$150. Então, não é diferente isso nos residenciais. Para se seguir a RDC 283, os valores, sim, aumentam, porque tu tem que dar conta de uma equipe maior, de uma estrutura maior, e uma exigência maior. E isso repercute, claro, em tu ter que organizar financeiramente a tua empresa, o teu residencial, para bancar adequadamente isso, né? Mas também é interessante que as pessoas, quando se deparem com isso, coloquem na ponta do lápis os seus custos em casa. E, por exemplo, né, se tu mora de forma alugada, tem o custo do aluguel. Se o imóvel teu é próprio, mas tem o IPTU, além disso, tu tem a pessoa que vai cozinhar para ti, tem a pessoa que vai fazer a limpeza da tua casa. Se tu tem mais dependência, tu vai ter que chamar profissionais de enfermagem, cuidadores que vão te atender. Ou seja, tem uma pequena ou uma média estrutura que tem que existir dentro do lar das pessoas que tem uma pessoa que exige cuidados especiais. Emanuel, eu vou pedir para o doutor Eduardo para mostrar um manual que ele trouxe. Certo. Que isso eu também achei bastante interessante para as pessoas que tiverem interesse em entender melhor sobre
as principais dúvidas, né, doutor? Sim. Para tomar essa decisão. Esse é um guia básico. A gente fez isso naquele grupo que eu falei no primeiro bloco. O senhor podia dar um site para nós aí, para o pessoal novamente? modernaidade.org.br. Tá? Então, olha só. É um grupo de residenciais que faz um trabalho de gestão, de compartilhar a gestão, saber o que cada um deles está fazendo e melhorar com isso. Isso vai ajudar muito para a família tomar uma decisão. Isso. E esse manual está no site. Quem entrar no site vai um pouco mais abaixo, rola a página um pouco mais abaixo, vai encontrar esse material que está bastante acessível. Né? E eles são dicas de realmente, que bom. desde a escolha, o que está me deixando com aquele sentimento de culpa que a gente falou, como é que eu posso lidar com isso. Ou seja, aborda vários aspectos, até o emocional. Até o emocional, o financeiro, ou depois decidir. Quando eu chegar no residencial geriátrico, o que eu tenho que observar lá? Ou depois que eu deixei um familiar meu no residencial geriátrico, como é que eu devo proceder? Devo participar mais, menos, enfim. Isso se encontra com esse manual. Muito bem. Eu acho interessante, Mário, é que esse manual e todas essas informações que o doutor Eduardo, eu estava com uma pergunta engatilhada aqui, quais os critérios para escolha de um lar, né? Mas vamos pegar um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais pesado. Doutor Eduardo, o que fazer quando existe resistência do idoso? Ele necessita, mas existe resistência. O senhor deve ter visto vários casos, né? Sim. Então, isso abre para vários aspectos. Né? A primeira, e vamos começar por ela, é do idoso, e a segunda é de outros familiares, que é bem importante também. A resistência do idoso, a gente tem que poder olhar o quanto ele tem capacidade de responder pela sua vida. Às vezes ele não tem. E muitas vezes a família, ela posterga a ideia de uma interdição, achando que isso pode ser um mal, e na verdade é um grande bem, porque isso organiza muito a vida financeira e tudo que depende da vida financeira na família, inclusive os cuidados com saúde. Havendo nesse paciente a não condição de tomar a decisão, a família deve insistir e procurar um residencial onde ele vai se sentir bem. E a segunda parte, e o que é muito comum também, é um familiar está decidido, vai lá, escolhe o residencial, chega em casa, compartilha com os demais irmãos, por exemplo, e um deles diz, não, mas eu sou contra. E começa uma dor de cabeça dentro da própria família. O ideal é que as famílias sempre procurem tomar a decisão de uma forma unificada. Nunca uma pessoa só da família, porque isso pode, em algum momento, ser uma grande dor de cabeça, então que possa contar com o apoio de todos os integrantes, seja esposo, seja filhos, seja irmãos, irmãs, que todos possam estar juntos nessa decisão. Que todos possam ir até os locais e poder decidir também aonde se sentiram de uma forma mais confortável, onde viram um atendimento que agradou mais a eles. Sim, então o senhor aconselha também que a família, os tomadores de decisão, né, vão visitar também, que possam ir visitar a instalação e tudo, né? Talvez a gente possa comparar com a escolha de um automóvel. Ninguém pega e compra um automóvel pela internet, né? Vou querer esse. A gente vai até a concessionária, depois que selecionou algumas, a gente pede a chave e faz um test drive. Ok, é isso, né? É ir no local. Porque a gente não está falando de algo físico, no sentido de não estou comprando um maço de papel, não estou comprando caneta, eu estou depositando uma grande esperança de um bom cuidado. De qualidade na vida dessa pessoa, isso, que a gente ama, né? Exato. Então, excelente ilustração, né? É bom que eu vá e sinta o que está acontecendo lá. Até porque, às vezes, a gente vai em determinados lugares e a gente não se sente bem. A gente acha, não, conhece a personalidade da outra pessoa. E me surpreendeu, doutor, saber que existe uma quantidade grande de locais aqui em Porto Alegre, né? Aqui no estado ou em Porto Alegre? Aquela quantidade toda que está no site ali é de Porto Alegre? Porto Alegre. Então, me surpreendeu. Então, existem opções, são várias opções. A gente tem um dado que, de 5 anos atrás, que eram 120 residenciais, e hoje eu imagino que a gente tem mais de 600, porque se multiplicaram os residenciais. Então, tem muita opção. E já vou chegar no ponto importante com esse número. Quem fiscaliza, quem é responsável por garantir para as famílias
que aquilo está organizado dentro de um padrão, etc. Isso é super importante, Mários, porque a fiscalização ela tem vários órgãos que fazem isso. A começar pela vigilância sanitária, que faz um trabalho muito bom e muito presente de várias situações, desde a estrutura até realmente a forma como os procedimentos estão acontecendo. O segundo gestor disso de fiscalização é o Ministério Público, que também atua de forma muito presente e muito importante. Também o COREN, que é o Conselho de Enfermagem, participa bastante de como os profissionais que estão trabalhando lá, que condição eles têm, que formação fizeram, né? Sim. E, finalmente, a gente pode olhar também para o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho também para ver se não há irregularidades. Exatamente. Né? Embora está mudando um pouco a legislação trabalhista, sim. mas as relações de trabalho, elas merecem um contrato e merece que ele seja respeitado. Certo. E também eu fico imaginando que os parentes podem querer conhecer as pessoas que vão lidar com seus pais, né? Sim. Deve ser muito frequente. Eu fico imaginando, Emanuel, aquela família assim, mas quem é que vai conversar? Quem é que vai, né, tratar com o meu avô, já que o meu avô tem esse estilo, etc., né? Mas isso é apenas uma ideia minha, que eu acho que é uma curiosidade que deve dar nas famílias, né? Sim. Outra coisa, doutor... alimentação e lazer. Dá para dizer que cada residencial geriátrico tem o seu... existe um padrão na questão do nutricionista, por exemplo? Certo. Então, existe uma norma técnica mínima que define que são as 6 refeições por dia. Aí também como é feito o estoque, o controle de estoque, enfim, o armazenamento. Né? A partir daí, e uma norma técnica que diz 2 atividades de lazer também por semana. A partir daí, cada residencial faz um pouco mais pode ampliar, isso, né? Pode ampliar. A presença da nutricionista, por exemplo, não tem uma determinação do número de vezes. Tem residenciais que faz semanalmente, deixa o cardápio, tem residenciais que tem a presença diária da nutricionista, que além de acompanhar a produção do alimento, também vê se a pessoa precisa engordar, emagrecer, se tem alguma situação específica naquela saúde da pessoa. As atividades é a mesma coisa, tem residenciais que tem esse 2 vezes por semana com um recreacionista e tem residenciais que tem terapeuta ocupacional, que tem musicoterapeuta, então isso depende muito de cada empresa. O tempo voa, nós estamos já finalizando. Emanuel, queria fazer mais uma frase? Eu gostaria de fazer uma colocação, já que nós tivemos aqui quase todas as nossas perguntas bem esclarecidas pelo Dr. Eduardo Sabe, mas eu queria dar uma mensagem para você que está nos assistindo aí, para que reflita bem sobre esse assunto, pense de uma maneira fraterna e pense use mais a sua mente para estudar esse problema que um dia vai afetar a todos nós, para fazer com que essa situação de colocar os seus pais no residencial ou em uma clínica deixe de ser um problema e venha a ser uma solução que muitas vezes é uma solução fraterna. Algumas vezes as pessoas não têm mais as condições, e aqui o doutor colocou essa situação, que às vezes são 2 idosos morando juntos sozinhos e muitas vezes pode trazer muito esforço para um deles e aí os 2 acabam ficando doentes. E também me dá muita alegria, doutor Eduardo, o senhor colocou aqui um panorama que nos enche de esperança, que existe fiscalização, que existe normatização e que também nós temos muitas escolhas e boas escolhas para fazer aqui em Porto Alegre. Pessoal, então... É isso aí. Né? É isso aí, Mários, então, né? Muito obrigado pela sua presença, ficamos muito felizes, tá? E estamos encerrando o programa Geração 50 a Mais. Agradecemos a sua audiência, participe sempre, porque nós estamos em multiplataformas para chegar e conectar com você. Muito obrigado e até o próximo programa. Até semana que vem, né?